Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Movement Cast. Estou aqui mais uma vez com meu amigo e co-host Matheus Winkler e hoje a gente vai falar de um tema que acredito que essa época do ano é crucial para as pessoas que vão viajar pelas férias e acho que é importante para que as pessoas conheçam também a responsabilidade e a importância de falar sobre esse tema, que são os esportes de inverno, principalmente o esqui e o snowboard. O Matheus é um cara que já morou fora, no Canadá, e por isso ele também tem voz de fala para contar pra gente como é que foi a experiência dele. Matheusão, conta aí como é que foi sua experiência primeiro, antes da gente debater alguns temas. Cara, eu sempre achei skate muito legal, mas eu era cagada, eu morria de medo porque eu até comprei um longboard, andava de long, mas eu tinha medo de cair e me quebrar. E aí o snowboard foi muito legal porque lá no Canadá, onde fiz Ciências Sem Fronteiras, fiquei um ano lá, eu peguei o passe da estação em Whistler, que é um parque de snowboard gigante, muito legal. E aí eu fui andar de snowboard e eu descobri que você podia cair sem se machucar, sem se quebrar, porque a neve era mais fofinha, assim. Então eu caí muito tombo. Subi 30 e poucas vezes na montanha lá, então 30 dias diferentes que a gente vai fazer snowboard. É um esporte muito interessante. A gente aqui no Brasil, a gente não tem a gente não tem os esportes de inverno clássicos, os com gelo, né? Porque a gente não chega a ter neve, mas nossos amigos aqui da América Latina têm lugares onde se pratica bastante snowboard, se faz montanhismo, né? Tem vários outros esportes interessantes, mas o snowboard, para mim, é um esporte sensacional, cara. Eu sinto uma paz enorme, assim. E Matheusão, quando você morava lá, você chegou a fazer academia, fez alguma coisa voltada para o snowboard em si? Cara, eu fazia um treinamento de força funcional. Quando eu comecei a andar de snowboard, eu me sentia quebrado, porque você começa um esporte novo e você usa mais musculatura do que é necessário. Você não sabe qual musculatura usar. E eu sentia muita dor na lateral do joelho e no quadríceps depois. A lateral do joelho, acredito que porque gera um certo estresse ali, né, em colaterais. E a questão de quadríceps era por uma força isométrica que eu tinha que fazer. Mas respondendo a tua pergunta, nenhum treino de força específico. Eu fazia treino de força geral. E acredito que talvez tivesse me ajudado se eu fizesse algum treino específico, né? O que tu pensa sobre isso? Para mim, tem muita especificidade de cada esporte, né? E para mim, pelo menos, eu gosto muito do snowboard, assim como você. E não tem nenhum esporte que eu faça aqui no Brasil que me gerem os estímulos que o snowboard gera. Então eu preciso fazer uma preparação para poder chegar lá e o meu músculo não sentir essa diferença, né? Porque não adianta nada eu querer jogar tênis e me preparar para o tênis e depois ir viajar, achar que vai ser o mesmo estímulo. Não é? Então, o jeito como você fica posicionado, a musculatura que você usa. Então, por exemplo, no snowboard, a panturrilha é muito utilizada, né? Porque é o seu freio e a direção. Então, é o tempo inteiro sendo estimulado. É necessário ter um volume ali de repetições, vamos falar assim, um estímulo dentro da periodização, muito mais relacionada com a resistência e muito menos sobre hipertrofia. E muitas vezes aqui a gente treina pensando em hipertrofia. Então, eu acredito que essas preparações voltadas para esses tipos de esporte é importante e até para você evitar risco de lesão, porque acontece muitas lesões no esporte de inverno, né, na neve. Por mais que a neve seja fofa, em alguns lugares, principalmente dependendo da sua categoria, né, não sei se pode falar assim, da sua expertise no esqui ou no snow, você esquia em alguns lugares diferentes. Então, na parte que a pessoa é mais iniciante, é um lugar mais duro, porque é no início da montanha. E quem já é muito expert, nível muito avançado, costuma ir para a montanha descobrir locais que ninguém nunca esquiou, então fora de pista. E isso faz com que você corra risco de traumas, né? Porque como ninguém passou a máquina naquele local, você não sabe onde vai parar. Pode ter uma pedra embaixo, uma Pode ter árvore. tudo. Tu foi recentemente para o Chile fazer snowboard. O que você fez no período antes disso, de diferente no teu treinamento, pensando em trazer especificidade pro esporte?
Legal. O que eu fiz foi, durante um mês antes de poder viajar, porque foi quando eu me planejei para ir viajar, não foi algo que eu me planejei com muita antecedência, não fiz nenhum ciclo de preparação, mas eu voltei muito para alguns exercícios que eu já faço no tênis, de transferência de peso, de core. Então, quanto mais você joga o corpo para um lado ou para o outro, isso é importante no snow, porque é onde você vira para um lado ou para o outro, e muito membro inferior. Então, eu trabalhei muito membro inferior, tanto para a parte de resistência, para condição metabólica também, porque em alguns momentos, quando você vai fora de pista, você precisa tirar a prancha do pé e caminhando por longas distâncias. A gente chegou a caminhar 40 minutos para conseguir chegar numa descida de 2, 3 minutos. Então, isso é o esporte. Isso é o esporte de inverno, o esporte de esqui, que muitas vezes você vai precisar caminhar por muito tempo e tem as coisas que você tem que se preparar para tal, porque lógico que você tem que estar com uma boa vestimenta, com agasalhado, com uma mochila que tenha alguns suprimentos ali se você precisar. Então é importante que você traga segurança e também o conforto para você poder esquiar. Lá em Whistler, cara, eu lembro que tinha todos os tipos de pessoa praticando snowboard. E é engraçado que sempre tem umas crianças de 3 anos de idade que não sabem nem caminhar, mas mandam super bem no esqui ou no snowboard. Tu vê aquelas crianças passando, voando assim do teu lado. E eu lembro a primeira vez que eu fiz snowboard, que nem foi lá. Eu tinha feito snowboard 2 vezes antes, 2 dias. Uma vez que eu fui para Bariloche. E quando eu fiz a primeira vez, estava eu e outros 2 amigos, ninguém tinha feito. A gente encontrou um cara lá no hostel, começamos a conversar com ele, e ele era de algum país do norte da Europa, e ele tinha sido instrutor de snowboard. E aí a gente combinou com ele que a gente pagava o passe dele, e ele ficava nos ensinando o básico no início. E ele nos ensinou ali naquela parte dura, os movimentos básicos. Eu, Paulo e Bruno, esses meus 2 amigos. E a gente decidiu que a gente estava pronto para pegar a mais desafiadora das descidas lá. E a gente subiu o máximo que dava nos teleféricos e pegamos uma pista lá que tinha duplo diamante preto, assim. Então é tipo a pista dos experts, experts, experts. Cara, se arrependimento matasse, a chance do arrependimento ter me matado não seria tão grande quanto a chance de eu ter morrido lá. Porque assim... Foi extremamente perigoso, a gente não sabia controlar o snowboard, e quando você não sabe andar de snowboard, você não entende isso que tu falou, que é a transferência de energia, você tem que movimentar seu corpo para que a prancha siga, a perna siga, e quem nunca fez snowboard, tu quer mexer a tua perna e tu joga teu corpo ao contrário, né? Porque tu acha que tem que ficar fazendo força na perna. E a gente não conseguia se coordenar. Várias vezes a gente caiu no chão para não bater em alguém. Cara, foi um show de horrores, assim. Eu saí com o cóccix Punhos. e os punhos, assim, cara, completamente detonado. Então, até uma dica para quem for praticar snowboard, esqui, nunca praticou. Cara, pega um instrutor aí no primeiro dia. Não vai nas pistas mais difíceis. Começa com calma e vai devagarinho, assim. Eu também acho. Para você começar a pegar algumas pistas que são com nível mais difícil, assim, você tem que ter uma confiança de que em algum momento você precisa frear, que você consegue desviar de um obstáculo, porque uma pessoa pode cair na sua frente e você gerar um acidente grave. Não é algo, mas a neve, eu caio na neve e é tranquilo. Nem sempre. Você pode bater em alguma outra pessoa, bater numa árvore. E não necessariamente é o nível iniciante ou intermediário. O expert também gera muitos acidentes, às vezes acidentes mais graves. Porque como ele tem um nível de confiança maior, ele se expõe ao risco muitas vezes. Então você entender que aquilo é um esporte de adrenalina e que tem riscos traumáticos muito grandes, isso é totalmente relevante para que traga segurança para o esporte. Até tem um local, não sei qual montanha que um médico criou um hospital na beira da montanha. Caraca. Porque ele começou a notar que tinha tantos acidentes que ele já colocava para dentro e operava, por exemplo. Porque tem algumas lesões que são mais comuns, principalmente no esqui, que é o LCA, o cruzado anterior, e acabava que ele já colocava para dentro e já operava no instante zero. Então ele, no começo foi uma clínica pequena, depois virou um hospital gigantesco. Então Caraca. você está diante de algo que gera muitos riscos. É um esporte de aventura.
né? Então tem que tomar muito cuidado, fora as outras coisas que estão relacionadas, né? Aham. Com relação do clima, de cair uma nevasca, cair uma avalanche, enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Cara, quando na nossa lua de mel, eu e a Ana Lu, a gente foi pra Zermatt e lá tem a Matterhorn, que é a montanha do Toblerone. E tem um snow park que é muito massa, assim, grandão, muito da hora. E era impressionante como na vila de Zermatt tinha gente usando robofoot e de muleta. E aí cada hora eu via um. E no terceiro dia, eu acho, eu falei pra Ana Lu, nossa, como tem gente aqui de muleta e robofoot, né? E ela falou assim, não, não notei. E aí depois disso, toda hora ela me falava, nossa, eu vi mais um, eu vi mais um, eu vi mais um. Porque a gente, com o nosso olhar clínico de médico do esporte, tu já imagina as lesões e te chama atenção quando tu vê, né? E daí tu começa a ver vários. E aí uma coisa interessante, assim, tu falou dessas lesões do LCA e tudo mais. No esqui, eu vejo que o pessoal do esqui faz, de forma geral, mais lesões de joelho, porque os esquis são 2 unidades, cada uma pode se mover para um lado, pode ficar presa. No snowboard, eu não sei qual que é a maior prevalência de lesão, mas o que eu vi muito foi luxação de clavícula. Até Muito. teve um amigo meu que a gente tava, primeiro dia que a gente tava querendo dar uns saltos e saltar e girar, e aí a gente se emocionou, ele se emocionou mais, e numa dessas ele caiu de lado e aí teve essa luxação. Acromioclavicular. Ele teve que operar lá, teve que mobilizar. Foi todo um BO, eu fiquei até traumatizado assim com isso. Sim. Tem algumas lesões de joelho também, né? Por estar fixado o pé. Tem a de colateral, não é de cruzado. Então Ah, é mais comum. E questões de ombro também, né? Então, luxação tanto de ombro quanto de clavícula, né? Acromioclavicular. Então essas são as mais comuns, fora escafoide, né? A fratura de escafoide, de você cair com a mão espalmada no chão, que acontece muito. Até tem algumas proteções hoje em dia, até um amigo foi viajar comigo e ele tinha essa proteção, era fixa na mão, que ele te protegia na hora da queda pra você não cair com a mão espalmada. Então são algumas coisas que trazem segurança, né? O cóccix também é um outro lugar que as pessoas batem muito, porque como você tá fixo os pés, você acaba caindo ali diretamente, se ainda tá muito gelo. E tem as proteções igual aquelas calças de mountain futebol bike. americano, Ah, mountain bike, que tem a proteção ali no cóccix. Então são algumas maneiras de você se prevenir desses tipos de lesões, mas mais uma vez é um esporte de aventura. sim. Você corre muitos riscos ali. Sim, e tem os riscos climáticos, cara. Eu lembro que uma coisa que era muito comum ver em Whistler, tinha muita galera que fazia esqui cross country, que é um esporte onde as pessoas vão de esqui e elas sobem, né, usando os sticks ali do Do esqui, o esqui. pauzinho ali, as pauzinhos, as É, varetas, né, se empurrando e tal. Até por curiosidade, é o esporte que os atletas têm o maior VO2. eu ia falar São, isso. então, Legal. são os de ski cross country. E, cara, E essa lembra, galera. lembra que existia uma tabela que falava sobre exercícios que tem maior componente estático e dinâmico. Ele era o que mais tinha estático e dinâmico ao mesmo tempo. Então, por isso É, ele gerava o maior VO2. interessante. E fora que as pessoas fazem na altitude e assim, movimenta braço, perna e faz força em tudo, né? É, E aí o que eu achava interessante ver é que as pessoas que eram pró mesmo, eles andavam com uma mochilinha que tinha uma pazinha e um outro negócio que eu não entendi o que que era. E aí eu fui perguntar para eles e é uma mochila protetiva para avalanche. E a galera fica sempre esperta com o risco de avalanche. E nas pistas todas que você vai, fala assim como é que tá o risco, se tem risco de avalanche. Quando tem risco de avalanche, eles fecham uma pista, mas aí vai lá a galera emocionada, né, que quer ir na pista porque já que não tem ninguém, a neve tá mais nova, fofinha. Então ele sempre tem uma galera que anda com isso. Isso não quer dizer que vai salvar a tua vida ter essa mochila, mas aí tem tipo um airbag, que é um negócio que estoura, porque estoura uma bola de ar e aí você diminui a sua densidade. E com isso, quando acontece uma avalanche, você tem que tentar fugir dela, obviamente, mas no momento que a neve começa a vir, você vai afundando
e a neve e vai morrer afogado. Então a lógica da mochilinha é justamente te botar mais para cima e tem uma pazinha para tentar ir tirando e achar espaço para E forma respirar. um casulo, assim, né? Te protegendo, como se fosse um airbag. E dentro dela também tem um sensor que a partir do momento que o pessoal que está fazendo a busca consegue com um detector de metal, vamos falar assim, ela te acha mais fácil. É um detector de avalanche. Então, ela, no meio dos escombros, ela te acha o local correto. Ah, Então, tem alguns lugares, se você não tem esse equipamento, eles não deixam nem você subir. ah é? Justamente por esse risco. E se a partir do momento que você pega um fora de pista e começa a ir, independente de material correto ou não, o pessoal não se responsabiliza por nada. Então você pode estar lá com a mão para cima, totalmente à deriva, Uhum. e tem uma pessoa passando, eles muitas vezes até fazem por querer demorar, chegar até você, só para ver se você aprende, entre aspas, e nunca mais volte ali. Então tem alguns relatos, até a gente conversa com muito pessoal local, que viu uma pessoa passando e ela seguiu. Só deu uma olhada para ver se estava mais ou menos tudo bem e deixou esperando um tempo. Caraca, que Justamente por perigo. isso. É um perigo, porque não tem só essas, de ter fraturado algum osso, alguma coisa do tipo, mas tem condições relacionadas à temperatura, hipotermia, frostbite, enfim, várias outras coisas que geram, entre aspas, sequelas Uhum. para a pessoa. Então, dando orientações seguras, tome muito cuidado onde você vai, sempre esteja com instrutores, pessoas locais, para poder te direcionar os caminhos, porque muitas vezes a montanha é até um pouco traiçoeira, te leva a lugares que talvez não são muito bonitos de serem vistos, né? E difíceis de ser esquiados, mesmo você tendo uma expertise importante. Cara, e tu conhecendo bastante dos esportes de gelo, curtindo praticar e também com a visão de médico do esporte, eu sei que tem muita coisa diferente na fisiologia quando se fala em montanha e gelo. E aí tu até listou algumas coisas, né? Frostbites. Existem outras lesões que são específicas, assim, do gelo, mas fala um pouquinho de quais são as coisas que a gente mais tem que estar esperto quanto a isso, tanto para a pessoa que está ouvindo que quer praticar, quanto para, enfim, quem é médico também quer aprender um pouco sobre Legal, isso. Matheus. Eu acho que começa aqui antes de você fazer a viagem. Então, você ter um equipamento mínimo, eu acho que é o mais importante. Os principais locais de controle de temperatura do nosso corpo são extremidades. Então, você ter o equipamento, o agasalho para te cobrir esses locais é super importante e também te trazer conforto, né? Então, você ter uma luva própria para o esqui é importante, porque muitas vezes você vai com uma luva comum que você sai para passear, ela não consegue te trazer a especificidade do esporte. A luva do esqui é diferente da luva do snow. E hoje em dia a gente tem luvas especiais para poder esquiar e fazer snow, que você tem duas camadas. Então, uma primeira camada de proteção até para queda, enfim, e que você tira e tem uma luva por baixo mais fina que você pode mexer no celular. Então, hoje em dia, a pessoa que está sem a luva ali e mexendo no celular, não, é porque ela não se preparou, talvez. Cara, até parênteses, uma das primeiras vezes que quando a gente tava lá em Whistler, eu lembro de um dia, tem aqueles lifts tem umas gôndolas que são fechadas e tem os lifts abertos, né? Que é aquele negocinho que sobe a montanha, daí aquelas cadeiras. E eu lembro que a gente entrou assim, sentou, baixou o negocinho e começou a subir naquela cadeira, só que ela é aberta. E aí eu queria mexer alguma coisa no celular e eu tirei a luva, e a luva ela tem dentro uma cordinha, né, que faz um loop para você botar no pulso, no punho para poder tirar a luva e ela não cair. E eu esqueci, velho. Eu esqueci de prender o negócio. E na hora que eu achei que eu tinha prendido, na hora que eu puxei a luva, minha luva caiu. E aí eu fiquei o dia inteiro sem luva, eu tentava botar a mão pra dentro do casaco, tentava botar... Cara, e não Não tinha vai. jeito, não tinha jeito. No fim eu tive que voltar pra casa antes porque eu não aguentava mais, eu achava que ia perder meus dedos, assim. Não, e é super importante isso, porque a extremidade principal do nosso corpo, que em contato com tudo, é a mão. A cabeça, muitas vezes, você consegue colocar um gorro, alguma coisa assim, e
Se você não tiver de luva, cara, é quase impossível você conseguir esquiar. Porque você vai colocar a mão para apoiar, para levantar. Você vai estar em contato com a neve o tempo inteiro. E quanto mais frio vai ficando, mais molhado a mão vai ficando, esquece. Você não consegue esquentar. E uma outra coisa legal que eu aprendi até no Japão, que tem como se fosse um sachê que chama Hot Hand. Que eu não sei de que é feito aquilo, mas você começa a manipular ele, um sachê com um saquinho, você começa a manipular, ele começa a esquentar a sua mão. Vira como se fosse deve ser sais que tem uma reação exotérmica, né? Exatamente. E aí começa a liberar, a hora que você vai ver, sua mão já está totalmente quente. Então é uma maneira de você se proteger também do frio. Outra estratégia também é com relação aos pés. Uma bota. Pessoas têm bota e levam bota daqui do Brasil, por mais que seja pesado. Enfim, a maior parte dos meus amigos também tem. E também a meia. Porque uma das principais queixas de quem vai esquiar pela primeira vez é o desconforto da bota. Uhum. E essa meia pode conseguir melhorar um pouco, te trazer um pouco mais de conforto. Falar assim, você vai esquiar melhor com essa meia? Não, mas talvez ter um conforto maior, ela não molhar, ela ter uma condição que vai te trazer melhor performance, digo, em vários dias que você vai esquiar. Uma outra coisa interessante também é o binding, né, do snow. O binding é ali onde prende a bota, onde né? encaixa a bota. E até uma coisa que eu andei conversando com o pessoal é que hoje em dia tem 2 tipos, aquela de amarração, que tem um strap, e as outras que são clipadas. Eu achei muito maneiro essa clipada, velho. Eu vi uns caras com as clipadas, achei muito legal. Você ganha muitos benefícios com a parte da clipagem, que você não precisa ficar sentando, que é uma queixa importante de quem viaja pra neve e anda de snow, é ficar o tempo inteiro sentando e levantando e ficar com uma dor anterior de quadril. Uhum. Por levar ao extremo, porque você tem que fazer uma flexão de quadril gigantesca para poder fazer a amarração. E clipado, você só encaixa o pé como se fosse uma bike, né? Muito então legal. Isso é legal, só que tem um contraponto de pessoas que são um nível maior, assim, que falam que corre o risco de você soltar o pé durante o snow. É raro, é muito raro. Talvez não é o nível normal das pessoas de andar, mas é um risco de você soltar. Né? Não tem como ser 100% comparado com uma coisa que é totalmente amarrada. Uhum. Então isso é mais um ponto que é interessante. Então extremidades o cara tem que cuidar dedos, tem que cuidar nariz, tem que ter equipamento apropriado, capacete. Capacete tem lugares no mundo que você nem sobe na montanha, se você não tiver com capacete. A gente tem um exemplo, né, do Schumacher, que ele estava sem capacete e teve esse acidente. Eu não lembro se ele estava sem capacete ou não, mas isso gerou uma polêmica maior, porque tem muitos experts que andam sem capacete. Ele tava off-roads, assim, ele tava fora da pista. Fora de pista. E acho que o lance foi que ele bateu numa pedra ele foi projetado mais ainda pra frente, assim, né? Sim. Foi um lance assim, tinha uma pedra embaixo, eu acho que era isso, tipo, tinha uma faz pedra tempo encoberta. Bom, né? Mas enfim, é o mínimo, né? A gente tem um capacete de boa qualidade, o goggle, o óculos em si também é muito importante, porque hoje em dia tem várias lentes diferentes para dias nublados, dias de sol, para você ter uma boa visibilidade, porque o que separa o penhasco da pista em si é sua visibilidade. Se você ultrapassar esse limite, você cai lá embaixo. E é um risco de vida. Se tiver muito névoa, nevasca, você não consegue ver direito. E ainda mais se está nevando assim e ventando com o olho, é muito difícil. É muito impossível. Então tem que ter os goggles, e fora que esses goggles, que é esse óculos, balaclava, passar protetor solar, porque não é porque é gelo que não tem sol, pelo contrário. O sol bate, reflete e a galera se queima valendo. Então é bom passar protetor e botar por cima. E repassar, e protetor labial. Todas essas questões são muito importantes. Você falou da balaclava, que é a proteção desde o pescoço até a parte que o óculos separa, né? Então isso é crucial para você manter um equilíbrio térmico, não correr risco de ter nenhum evento relacionado de pele ou até mesmo de chegar a uma hipotermia. Então você se preparar antes
é crucial porque você chegar lá e ter que comprar muitas vezes é mais caro, você muito. não acha o que você queria. Então, o óculos, por exemplo, a gente chegou a olhar lá na última viagem que eu fui. Hoje em dia tem vários óculos que eles já te trazem 3 lentes diferentes, uma para Aham. cada tipo de dia. E você ter uma mochila para carregar e conseguir trocar, isso é muito importante. Para que, tem uma anti-fog, que é para o dia de neblina, o dia que está mais ensolarado, é um outro tipo mais espelhado. Aham. As pessoas pensam muito na parte estética, né? Ah, essa é mais Esquecem legal. essa é mais bonita. Eu quero aquela cor azul. E não é assim. Você tem que pensar, dependendo de onde você vai, a não ser que você vai andar numa pista lá embaixo da montanha que não tem necessidade de diferenciar muitas coisas. Aham. Até o próprio capacete do snowboard, ele tem acoplado um negócio em volta que é para proteger as orelhas, um Aham. estufadinho que é para deixá-las protegidas da temperatura, né, cara? E agora pensando, usar um capacete que não tenha isso, que não seja específico, cara, provavelmente a orelha vai dar uma congeladinha, porque a orelha também é extremidade, né? Com certeza, com certeza. Várias vezes você pode ver que no frio a pessoa não cobre só a cabeça aqui, assim. O gorro muitas vezes é para cobrir as orelhas, É. né? E qualquer pista, tu falou que tem algumas que não deixam entrar sem capacete, mas em muitos lugares, nos lugares que eu já fui, não tinha essa regra, né? E aí o que que acontece? Pessoas mais experientes, normalmente, elas gostam de andar só com uma touca e ser meio bad boy, assim, de touca e goggles. E aí o cara desce voando, porque normalmente ele não cai. Mas e se ele cair? E se tiver uma pessoa caída no chão, ou se tiver uma pedra que vai projetar ele, igual aconteceu com o Schumacher, isso são eventualidades. Tem um vídeo circulando na internet que até fala assim: esse foi o dia que eu quase morri. Que é um cara super experiente de snow, que ele foi projetado contra a árvore, Caraca, num off-piste, num fora de pista. Então é caraca. um risco gigantesco, se você está sem capacete, sem a proteção adequada. Então você estar ciente, e muitas vezes até uma pessoa que trabalha com a gente, o Paulo Belangeiro, ele sempre fala: eu tenho medo de quem se acha bom, Uhum. porque os riscos são muito maiores, a velocidade é maior, o nível de proteção é menor. Então isso gera lesões muito mais graves. Por mais que as outras pessoas de níveis iniciantes, elas também geram alguns tipos de lesões mais comuns. Cara, eu fui com o relógio, o Garmin, não sei como é que as pessoas chamam, né? Mas enfim, e eu botei no modo, ele tem um modo de snowboard ski. Eu liguei, ele reconhece a altitude e quando você ganha velocidade, ele também reconhece, então ele fala quantas descidas você fez, quantos quilômetros percorreu, qual foi a velocidade média, qual a velocidade máxima. E eu fiquei surpreso porque a cada dia que a gente ia para a montanha, a gente fazia algo entre 25 e 32 quilômetros. Entre 25 e 32 foi onde ficou, assim. E a velocidade máxima que eu atingi foi 61 km/h. Eu não me, eu ando ok, não sei fazer nada de mirabolante de manobra e tal. Ando rápido quando posso, mas não sou o mais rápido. Cara, 61 km/h, bicho, se você bate contra alguém, se você tá numa área que é lisa e desliza e se bate, cara, tu te quebra. 61 km/h é velocidade. É muito, e você não pensa no risco que você corre ali, porque pensar que você tá na neve é muito fácil, né? Que você vai cair em algo fofo, que vai ser tranquilo, e se tiver um obstáculo estático parado na sua frente, uma pedra, algo do tipo, a É, lesão é muito grave. Então, tomar esses cuidados é muito importante, se preparar antes para as lesões de sobrecarga também são importantes, porque a maior parte das vezes, vários amigos que foram viajar comigo voltaram cheios de dores, aham. não só questões traumáticas, mas parte de sobrecarga também. Então, essa preparação antes, tanto de exercício físico, quanto de levar materiais, de equipamentos adequados, eu acho crucial. Até comentei contigo algo que eu não tinha visto, que um amigo meu tem uma proteção para a parte do punho, para as quedas,
Porque no snow, para você levantar, muitas vezes você tem que apoiar os punhos para levantar, para abaixar, como mecanismo de proteção de queda. Então, esse é uma parte de ferro que ele fica aqui amarrada no punho, como se fosse um strap de academia. Só que ele tem um ferro no meio e ele consegue te proteger dessas lesões de escafoide, que é uma lesão complexa de ser tratada muitas vezes, né? Sim. Dependendo do tipo de lesão, é uma área de hipovascularização, então esse osso demora um pouco mais tempo, tem alguns outros casos que tem que partir para alguns tratamentos mais invasivos, enfim. Temos que tomar muito cuidado com esses tipos de lesões, por mais que, entre aspas, sejam bobas. Sim, e no snowboard, nesses esportes, para quem já praticou, sabe que essa questão de se hidratar bem e tal, se alimentar bem, esquece. Se você é o amador que está viajando, você não vai... Primeiro que comer bem na montanha é super caro. Segundo que tem um negócio que é muito legal, que é os ski bars, né? Os bares que tem no meio da montanha e lá embaixo da montanha e no pico da montanha também. E aí você chega nesses lugares e tá todo mundo tomando uma cerveja, tomando um whisky. Eu lembro que a gente subia com... Lá no Canadá tinha um Fireball, que é tipo aquele Jack Daniel's Cinnamon, assim. Cara, é um whisky, assim. E a gente enchia cantil e cada um tinha o seu cantil. A gente subia a montanha e ia tomando Fireball e aí descendo, curtindo a montanha, olhando. Mas quando a gente chegava lá embaixo, já estava todo mundo alcoolizado. E aí se hidratar bem, fazer tudo certo, esquece. Hoje, agora que tá na nossa lua de mel, a gente tomou muito cuidado com isso, de, pô, se hidratar e tudo mais. Mas quando eu era mais novo e fui fazer snowboard pela primeira vez, cara, tudo errado. E provavelmente quem tá escutando, se for fazer snowboard, provavelmente vai fazer isso também, porque os bares ali também são divertidos. Alguns problemas relacionados com álcool. Ele sim vai te trazer um pouco mais de conforto pelo frio, mas vai te trazer mais coragem, que gera riscos de lesões. Então, tô lá em cima, tomei todas lá e agora eu vou descer corajoso. É um risco muito grande. E fora a desidratação, porque o álcool ele desidrata, né? Todo mundo acha que álcool hidrata. É pelo contrário, ele gera uma maior vontade de ir ao banheiro, fazer xixi e acaba fazendo uma questão de desidratação, e no frio a gente não sente sede. Então, mais uma coisa que tem que tomar cuidado, sempre se hidratar da melhor maneira possível. Muitas vezes o primeiro sintoma é a dor de cabeça. Você fica o dia inteiro ali praticando exercício e você não entende por que você está com dor de cabeça e foi que você não tomou água em nenhum momento. Aham. Né? Então, comece a notar sinais relacionados com a desidratação. Não, fora que o frio por si já aumenta a vasoconstrição periférica, que vai aumentar o retorno central, então tu vai ter mais retorno para os rins, então e mais irrigação de forma geral. Então só por isso você já vai aumentar a diurese, mais o álcool, que inibe antidiurético e também inibe o córtex pré-frontal, e aí você fica um imbecil corajoso. Então é a receita perfeita para que tudo dê errado. Boa. E um último componente que a gente não pode deixar de lado é fazer uma avaliação pré-participação, mais uma vez a gente tocando sobre esse assunto, porque o frio ele tem relação sim com o aumento de acidentes cardiovasculares, então você tem um risco maior de infarto pelas questões do frio em si, pela vasoconstrição, aumento de pressão, e você ser estimulado a fazer um exercício que você não está acostumado. Então talvez você que é sedentário queira começar a fazer um esporte e ir estou viajando para a América do Sul ou para a Europa e quero fazer snowboard ou esqui, começa a gerar estímulos que você não está acostumado e isso gerar um infarto, por exemplo. Nossa, então, imagina uma dor no peito no topo da montanha. O que vai fazer? Quase impossível, né? De você conseguir ter um socorro rápido, muitas vezes culminando com morte. Então, ter esses cuidados é muito importante, porque para subir na montanha, ninguém vai te pedir um atestado médico para ver se você está apto a fazer aquilo. Então, são coisas como médico, a gente tem que trazer essas condições para que não ocorram esses problemas. Claro. Cara, e pra quem curte snowboard e esqui, quem curte praticar e nunca avaliou esse podcast, dá 5 estrelinhas pra gente no Spotify, que isso é importante. E, Vitor, teria alguma orientação final para quem quer se aventurar em esportes de inverno?
Boa, Matheusão. Se eu pudesse falar algumas dicas importantes. Primeiramente, ver as condições que vão estar na montanha. Até na minha última viagem, nós iríamos para um lugar que estava praticamente sem neve. Então, quando está sem neve, eles precisam gerar condições para os turistas viajarem. E muitas vezes não é a melhor condição. E essa neve muito dura gera muitos acidentes. Isso é ruim. Então, estar acompanhando o clima é importante. Você fazer uma preparação para a sua musculatura estar apta para aquele tipo de exercício, ser específico. Uma segunda... Voltando um pouquinho para essa outra, hoje em dia a gente tem alguns simuladores aqui no Brasil já, tanto de esqui quanto para snowboard, que você simula diante de uma tela e uma máquina que você pode se preparar. Cara, eu já vi isso em algum lugar. No Instagram, TikTok, tem alguns vídeos mostrando. É idêntico, é fidedigno, não é, mas pode te ajudar a retomar a sua função neuromuscular de entender quais são os tipos de movimento que você vai usar. Uma outra coisa importante na hora de fazer a mala, ter todos os utensílios para poder ter uma boa prática esportiva ali. Então, todos os tipos de luva, meia, gorro, capacete, óculos. Se você já é um nível que você viaja bastante, ter a sua própria bota com o binding correto, ou mesmo a prancha, levar a prancha para você não correr nenhum risco. E chegando lá, fazer as proteções adequadas no dia. Então, usar protetor solar, protetor labial, o hot hand, que eu falei para você, de trazer um pouquinho de conforto na mão e não ter risco de frostbite, principalmente em extremidades de mãos, né? E também, o que estava faltando que eu comentei? Falou dos proteções, goggles, coisas para periferia. Acho que é isso, talvez a cautela de capacete e coisas em lugares perigosos. Que os goggles também, de ter as lentes específicas. Avaliação para participação. Boa. Acho que é tudo aquilo mais ou menos que a gente falou mesmo, para ter uma viagem tranquila, voltar todo mundo bem, sem fazer estripulias, ficar querendo saltar em lugares que são indevidos. Tem o parque muitas vezes, né? O snow park em alguns lugares que tem uma rampinha, que você esteja treinado para isso e não me caia em cima do corrimão para gerar algum risco de ter algum tipo de lesão. Mas se divirtam, usem aí... lembrei, a hidratação, que é muito importante. E não bebam na montanha, tá? Bom, acho que é isso. Algumas instruções para o pessoal fazer uma viagem tranquila, adequada e se divirtam aí, que é um esporte muito legal. Falou, rapaziada. A gente Valeu. se encontra na montanha, espero eu. Valeu. Valeu.